Tudo bom, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre essa nova lei aí que foi aprovada agora, foi proposta e aí mudou o texto muito, né? E depois de ter mudado o texto, ela foi aprovada no Senado. Alguns pontos dessa lei é até meio que anticonstitucional, provavelmente algum juiz vai vetar isso. O fato é, você que tá legal, você tem documentação, você que tá com visto estudante, você que tá no visto turista, tá tudo certo, você tá tudo bem, não tem problema. Essa lei é para, de fato, a ideia, né, do governador combater a imigração ilegal. É lógico que ele está atendendo uma agenda política, porque quer concorrer à presidência dos Estados Unidos e o público dele é republicano, e o republicano ele está cansado da imigração ilegal, a falta de atenção e cuidado com o que está acontecendo na fronteira nos Estados Unidos. Eu, como imigrante, eu consigo sentir a dor de quem não tem documentação ainda e eu compadeço com isso. É necessário você entender o que o texto diz, e muitas dessas leis que foram aprovadas agora, você precisa entender que já existiam, só vai ser reforçada. Já existia. Tá? Primeiro, tornar inválida a carteira de motorista emitida por outros estados. Não se torna inválida a carteira de motorista por outros estados. A Flórida é um local onde as pessoas vêm visitar, vêm passear. E quando você vem passear, se você não mora na Flórida, você precisa de uma carteira de outro estado. Isso já existe, não é que bem torna inválida a carteira. O que existe hoje é o seguinte: se você é parado com um carro de construção e tem uma carteira de outro estado, você está sujo de tinta, sujo de trabalho, e pergunta, peraí, você está turistando com a carteira de Maryland, por exemplo? Se isso acontece, ele vai falar, você tem 30 dias para trocar a sua carteira. Então, se o policial parar, ele vai perguntar, por que você está dirigindo aqui assim? A polícia não vai ter poder de imigração, mas a polícia vai ter a autoridade de entrar em contato com a imigração para informar de quem ela parou, que já existia, só que fica a critério do policial. E a Flórida é cheia de policiais estrangeiros, então vai ficar também a critério do policial. É lógico que dá uma ênfase maior a toda essa situação. Então, quem não tem carteira de motorista na Flórida, e só tem carteira de motorista na Flórida quem está em status legal nos Estados Unidos, né? Seja de turista, de estudante, do que seja. Quem não tem carteira de motorista, normalmente é porque está fora de status, e aí procura tirar a carteira em outro estado e trabalhar aqui com a carteira de outro estado. É uma situação. O que vai acontecer, o policial vai falar, por que você está aqui? Antigamente davam 30 dias. Vamos ver como é que eles vão fazer isso. E não dá para ficar parando todo turista que vem visitar, 80 milhões só em Orlando por ano que vem visitar. Não existe isso. Isso é anticonstitucional. Outro detalhe, a polícia não pode parar você sem um motivo. Não existe aqui, é anticonstitucional. Todo o processo, o resto, ele é inválido. Então, se a polícia te parar, ela precisa parar você porque você fez algo. A luz está queimada, um pare não foi feito, a velocidade acima da velocidade limite do local. Então isso é muito bom você entender. Exigir que hospitais coletem dados imigratórios, né? E esses hospitais não são todos, é alguns hospitais. Quais os hospitais? Os hospitais que aceitam, por exemplo, o Medicaid. Né? Alguns programas que atendem imigrantes sem documento. É muito importante entender que não vai ser negado o atendimento, o socorro a ninguém. Seja imigrante legal ou ilegal, vai ser atendido, vai ser resolvido o problema, mas eles querem exigir que os hospitais eles coletem os dados, qual o status imigratório daquela pessoa. Né? A pessoa não fala que está ilegal, a pessoa fala que está sem status. Né? E é tratado muito diferente também todo esse processo, quem entrou e ficou fora de status e quem entrou pelo México. Quem entrou pelo México tem uma severidade muito maior nesse processo inteiro. Exigir que empregados usem o E-Verify, que é um sistema do governo para verificar quem está aplicando para trabalhar, quem está trabalhando naquela empresa, se ele tem documento ou não. Hoje já existe. E aplicar multas. Multas já existem e já existe a verificação. Até 25 pessoas, mais de 25 pessoas, já tem que usar o E-Verify. Menos de 25 pessoas, quem tem funcionários menos de 25, tem que enviar um formulário dizendo se essa pessoa tem ou não documento para trabalhar nos Estados Unidos. Isso já existe. Isso já existe, isso já é uma prática que existe. Não mudou muita coisa, só está, como eu falei, reforçando aí, não sei nem se tem essa palavra, reinforce, o que já existia. Incluindo suspensão das operadoras, dos infratores, ou seja, de novo, já existe. Se você for ter funcionário ali que não está válido o status dele de trabalhar nos Estados Unidos, isso pode trazer uma pena e suspensão de licença de quem está empregando. Como eu falei, isso já existia, já. Você só está trazendo mais ênfase para isso.
Criminalizar a entrada de imigrantes indocumentados no estado. Isso é outro negócio. Como é que você vai parar um ônibus cheio de gente? Você vai parar? Não existe, como eu falei, tem que ter um motivo de estar parando. É anticonstitucional. Você não pode violar nos Estados Unidos o direito de ir e vir das pessoas. Aí é uma briga do governo federal com o governo estadual. E é preciso isso estar claro, né? Então tem muita gente que está... isso traz ênfase, como eu falei, né? E traz ênfase para essa situação. Torna crime transportar pessoas ilegais. É lógico que você está viajando com uma pessoa que não tem documentação, com um amigo, com alguma coisa, de um estado para o outro, não vai ter ali uma barreira com a imigração esperando as pessoas que vai entrar ou não vai entrar. Alocar os 12 milhões. Os 2 milhões é o seguinte, o governador ele quer não gastar dinheiro do estado, caso precise deportar imigrantes ilegais, caso precise alocar, caso precise mover, transportar, porque aqui na Flórida muitos estados estavam mandando os ilegais, e aí ficavam nas prisões. Aqui o estado tinha que arrumar uma forma de colocar nos aviões e deportar esse pessoal, mandar para outro local, né? Então, esse é parte do texto. O texto tem quase 40 páginas, mas esses são os pontos mais importantes do texto. O que eu quero dizer com isso, né? Muita coisa aqui é ruim porque traz ênfase, como eu disse, para as pessoas que estão sem documentos aqui na Flórida, quem está ilegal, principalmente quem entrou pela fronteira, não entrou com visto comum e depois ficou sem status, né? Então, isso é realmente uma situação que, para quem está nessa situação, agrava um pouco mais, porque você tem que ficar um pouco mais cuidadoso já do que era, né? Mas muito dessas leis já existiam, né? Já existiam. Vamos esperar como vai desenrolar aí os próximos capítulos. Só toma cuidado com quem gosta de tocar terror aí, né? Terror não é o caso aqui, é informar as pessoas como funciona esse direito. Tá bom, pessoal? Deus abençoe.